Olha, o que a gente vai analisar hoje mergulha na transcrição de uma aula inaugural de um curso de inglês online. E o que me fisgou logo de cara foi, a lista de chamada. Aham. Tem gente de Bauru, do Acre, do Pará, o que a gente já espera, né? Mas aí você olha e tem gente de Angola, de São Tomé e Príncipe, até das Filipinas. É um grupo, nossa, espalhado pelo mundo. Pois é. E o que une essa galera toda é a promessa de um método que, olha, vira de ponta cabeça tudo que a gente acha que sabe sobre aprender um idioma. Totalmente de ponta cabeça, porque em vez de livro, de regra de gramática, o foco é em histórias. Histórias da Bíblia e no poder da fala. E a nossa missão aqui é tentar entender, né, isso é, sei lá, genial ou é só estranho demais? Exatamente. E a premissa central é bem ousada. O instrutor defende que para aprender uma língua nova, a gente tem que voltar a ser criança. Como assim? Primeiro ouvir, depois falar, só muito, muito depois se preocupar em ler e escrever. E ele joga um número na mesa que, nossa, dá o que pensar. Qual o número? Ele fala que são necessárias pelo menos 450 horas de prática real, de conversação, não de estudo passivo, para você chegar num nível bom. A grande questão é como? Como eles fazem isso? Ok, vamos começar a desempacotar isso então. A base de tudo é um conceito que eles chamam de oralidade. E o ponto que eles defendem é que isso não é uma técnica só para quem não sabe ler, né? Não, de jeito nenhum. É o princípio fundamental da comunicação humana. Eles até argumentam que a própria Bíblia, por exemplo, é 75% narrativa. No fundo, a Bíblia é isso, né? Uma baita coletânea de histórias feitas para serem contadas, para serem ouvidas. Pois é, e o que é fascinante nisso é que eles estão, na verdade, resgatando a ordem natural das coisas. Pensem como qualquer pessoa aprende a primeira língua. Aham. É uma sequência que não muda, né? Primeiro a gente ouve os pais por meses, depois a gente tenta falar, anos depois a gente vai para a escola aprender a ler e, por fim, a escrever. Certo. A maioria dos adultos, quando vai aprender um segundo idioma, faz o exato oposto. Pega um livro e começa pela leitura e pela escrita. É uma inversão total do processo natural do cérebro. Faz todo sentido, mas aí vem a parte que, para mim, é a mais contraintuitiva. O método deles prioriza o que eles chamam de output. A produção, a fala. E isso, a fala, em vez do input, que é receber informação, ouvindo, lendo. Mas isso vai contra tudo que a gente fez na escola. A gente passa anos lendo texto, ouvindo áudio. A ideia de que isso é menos importante e que eu deveria estar falando desde o primeiro dia soa apavorante. Isso funciona mesmo para um iniciante total? É apavorante porque te tira da zona de conforto imediatamente. E essa é a chave. Segundo o instrutor, cursos tradicionais gastam 80% do tempo em atividades de input, que são mais passivas, mais confortáveis. Aham. Você fica ali só recebendo... Exato. Esse método inverte a proporção. O foco é na fala, no output. Tem uma citação dele na transcrição que é a alma do negócio. Ele diz, se você não sair da sua zona de conforto para aprender o idioma, você não vai aprender. É desconfortável, é estranho no começo, mas é o que força o cérebro a criar as novas conexões. Certo, mas como isso funciona na prática? A pessoa que não sabe nada fica lá em silêncio? Não, aí que entram as técnicas. É muita repetição guiada, conversação bem estruturada e uma técnica específica chamada shadowing. Shadowing. A ideia do shadowing é você repetir quase que ao mesmo tempo o que você está ouvindo. É quase como uma fisioterapia para a boca. Você está forçando a sua língua a ir a lugares que ela não está acostumada, a criar sons que talvez não existam no português. Ah, então é aquela técnica que a gente vê os poliglotas fazendo na internet, que parece que eles estão falando junto com o áudio. Eu sempre achei que era algo super avançado. Pois é. E aqui eles usam desde o começo, porque o objetivo inicial não é o conhecimento teórico, é a habilidade mecânica. E eles fazem uma distinção muito importante aqui, sotaque versus pronúncia. Qual é a diferença para eles? Sotaque é a sua identidade, é de onde você vem, e isso é ótimo.
Pronúncia é uma habilidade que precisa ser trabalhada para que a comunicação aconteça sem ruído. O foco é na pronúncia clara, não em apagar quem você é. Entendi. Ok. Então o método é focar na fala, na repetição, nesse treino muscular. Mas falar sobre o quê? Fica todo mundo conversando sobre o tempo? Imagino que precise de um material para guiar essa prática, certo? Exato. E o material deles é outra quebra de paradigma. Não existe um livro de gramática com lição 1, verbo to be. Não, não. Eles aprendem uma única e grande história ao longo de um ano inteiro, dividido em 12 partes. Essa história se chama C2C. C2C? Isso. É um jogo de palavras para Creation to Christ, da criação a Cristo. Entendo a vantagem do contexto, mas focar em uma única história por um ano inteiro não corre o risco de ficar incrivelmente repetitivo e o vocabulário não ficaria muito limitado a esse universo bíblico? É uma preocupação legítima e o curso parece endereçar isso de uma forma bem inteligente. Primeiro, que a repetição é a mãe do aprendizado, né? Ao revisitar a mesma narrativa, você encontra as mesmas estruturas e vocabulário de novo e de novo. Isso fixa na memória de longo prazo. Certo. Segundo, como o próprio instrutor diz, o contexto é o melhor dicionário. Em vez de aprender uma lista de palavras soltas, você aprende deserto, rio, irmão, traição, tudo dentro de uma trama. As palavras ganham vida. Era aula de conversação, que é. E aí, sobre o que vamos falar hoje? A história se torna o campo de jogo comum para todo mundo praticar. Nossa, pensando por esse lado. E tem um detalhe que surgiu na sessão de perguntas e respostas que me deixou de queixo caído. Um aluno, o Igor, perguntou onde ele podia encontrar o texto escrito da história que eles estavam ouvindo. E a resposta foi? A resposta foi: em lugar nenhum. O texto não é fornecido de propósito no começo. Peraí, eles não dão o texto? Isso parece quase uma tortura. A primeira coisa que eu ia pedir era para ler. Como é que os alunos reagem a isso? Imagino que a reação inicial seja de pânico. É o nosso reflexo de adulto alfabetizado. Me dê algo para ler. Mas essa é uma das partes mais geniais e cruéis do método. Cruéis, gostei. Ao negar o texto, eles forçam os alunos a fazer algo que a gente desaprendeu, a confiar nos ouvidos. Eles te obrigam a mergulhar nos sons da língua, que são a matéria-prima da comunicação. O cérebro é forçado a criar novas conexões baseadas na audição, em vez de tentar fazer aquele atalho de mapear os sons para a escrita do português, o que no inglês, aliás, seria um desastre. É uma imersão forçada no som, então. Exatamente. Uma imersão no mundo sonoro. Falando em pânico e ansiedade, isso me leva direto para o lado humano da coisa, que a transcrição mostra muito bem. As preocupações dos alunos são, nossa, muito palpáveis. Tem a Laurena, por exemplo, que descreve o nível dela como -0. -0 é ótimo. E confessa que o maior medo dela é o próprio perfeccionismo. E o Gustavo, que pergunta sobre a dificuldade de aprender depois de uma certa idade, e até usa o termo neuroplasticidade. E essas preocupações são o coração da dificuldade de aprender qualquer coisa nova na vida adulta, não são? O medo de errar, de parecer ridículo, e a crença limitante de que, eu sou velho demais para isso, que nosso cérebro já não aprende mais. Total. A análise dessas falas revela os verdadeiros obstáculos. Não é a falta de um bom livro ou de um bom professor, é a barreira psicológica que nós mesmos construímos. E qual é a resposta do curso para isso? Eles dizem, isso é bobagem, você consegue. Aquela coisa meio coach. Não, e isso é o que eu achei mais interessante. A resposta do instrutor é muito honesta e realista. Ele não vende uma fórmula mágica. Ele confirma para o Gustavo, sim, a neuroplasticidade diminui com a idade, fica mais difícil, sim. Nossa, que honesto. Muito. Mas ele imediatamente completa dizendo que a perseverança e a constância se tornam fatores muito mais importantes do que a idade. E para Laurena, a mensagem é que o objetivo não é a perfeição, é a comunicação. É sobre conseguir se conectar com outra pessoa, ser entendido, mesmo cometendo erros. A meta é ser um bom comunicador, não um falante nativo perfeito. E para ilustrar esse ponto, uma aluna, a Cris, compartilha uma história que, para mim, foi o ponto alto da aula. Ela conta que a mãe dela, de 85 anos... 85. Começou a fazer um curso de inglês online. E agora, essa senhora manda mensagens para a filha pelo WhatsApp em inglês. Coisa simples, tipo, good morning, how are you?
Essa imagem de uma senhora de 85 anos pegando o celular para mandar uma mensagem em outra língua para a filha torna a ideia de superação algo muito concreto e, nossa, emocionante. Nossa, que história. Isso me arrepia um pouco, sabe? Porque resume tudo. O mais bonito disso é que o objetivo da mãe dela não é passar num exame de proficiência, não é conseguir um emprego melhor. É se conectar com a filha de uma maneira nova. Exato. Isso é a língua como ponte, e não como um obstáculo a ser superado. É a comunicação na sua forma mais pura e essencial. Essa pequena história vale mais do que qualquer argumento teórico sobre neuroplasticidade. Ela mostra que a barreira da idade é muito mais psicológica do que fisiológica. Então, o que tudo isso significa? Juntando as peças, estamos falando de um método que é sobre aprender falando, não estudando para falar, que usa uma grande história como veículo para criar contexto e repetição. E que valoriza a prática, a coragem de errar e a comunidade acima da perfeição teórica da gramática. Exatamente. E a lição aqui vai muito além de aprender inglês. Esses princípios se aplicam à aquisição de qualquer habilidade complexa. A ideia de aprender fazendo, de focar na prática ativa, no output, de sair conscientemente da zona de conforto. E de não ter medo de errar no começo. E, talvez o mais importante, de não ter medo de ser um iniciante imperfeito. Seja para aprender a tocar violão, a programar, a cozinhar ou a falar em público, o caminho é o mesmo. A gente precisa fazer a coisa e não só ler sobre ela. E para fechar, tem um conceito que o instrutor menciona que eu achei uma analogia brilhante. Ele fala sobre usar a Bíblia como uma pedra de roseta. A pedra de roseta original encontrada no Egito tinha o mesmo texto em 3 línguas, né? E foi isso que permitiu decifrar os hieróglifos. É uma analogia perfeita. A ideia é que, para muitas pessoas no mundo, a Bíblia é um texto que elas já conhecem profundamente na sua língua nativa. Elas conhecem as histórias, os personagens, o fluxo da narrativa. Claro. Então, ao ouvir essas mesmas histórias em inglês, elas não estão começando do zero. Elas já têm o código para decifrar o significado, porque o contexto já é familiar. A história conhecida serve como uma âncora para a nova língua. Uma âncora, gostei. E isso nos leva a um pensamento final provocador para quem está nos ouvindo. Se a familiaridade com um texto ou um conceito pode ser a chave para decifrar algo novo, a pergunta é: qual seria a sua pedra de roseta pessoal por uma nova habilidade que você deseja aprender? Que conhecimento fundamental você já possui, em qualquer área da sua vida, que poderia ser a chave para destravar algo completamente novo?